Olá pessoal, de volta aqui no nosso quarto vídeo, um vídeo um pouquinho mais avançado. Nele vamos discutir um pouco e apresentar aqui como que nós conseguimos fazer um grid e como que nós podemos organizar e fazer a composição dos nossos elementos visuais, ok? Então vamos lá. Aqui eu estou na tela introdutória do Figma. O exercício que eu quero reproduzir aqui com vocês envolve a produção desse projeto. Aqui eu tenho algumas fotos de gatos, um artigo de gato do Wikipedia. Eu peguei esse texto lá e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse projeto, como que eu diagramei, como que eu fiz o grid. O grid é essa estrutura aqui. O grid é uma estrutura invisível, né, que está presente não apenas em materiais impressos, mas em websites, em quase tudo que a gente tem de produto visual e design gráfico. Existe um grid ali invisível, né? O grid é essa estrutura que orienta a produção visual a distribuir os elementos de maneira consistente em um layout. Então, um dos elementos fundamentais para quem quer trabalhar com design gráfico, por exemplo, é dominar os aspectos de construção do grid. Eu vou fazer uma introdução bem simplificada aqui dos aspectos de produção do grid e como que a gente consegue fazer isso aqui dentro do Figma, tá? Aqui o layout completo e basicamente assim, eu quero passar um passo a passo como que eu fiz isso e a partir desse meu processo de criação, vocês vão entender um pouco como que o Figma pode ser utilizado para fazer outras coisas além do website. Aqui é um exemplo como se fosse uma página dupla de revista. Tá? Eu imaginei uma revista impressa, eu tenho uma página dupla com 3 fotos, alguns textos, título, subtítulo, e esse essencialmente é vamos dizer assim, o pão com manteiga de qualquer produção visual. Enfim, vamos lá, vamos recriar esse layout. Primeira coisa aqui, nesse documento, já está criado, né? Eu vou criar uma nova página, tá? Essa nova página aqui era simplesmente para ajudar eu a organizar os meus arquivos conforme eu vá trabalhando. Então eu vou aqui na página 2, eu vou pegar a ferramenta de frame e vou escolher o formato A4. Observem que o formato está diferente do formato que eu utilizei, é um formato mais horizontal. Eu fiz no formato A3, mas se a gente voltar aqui, a gente vai ver que não existe esse formato A3 por padrão. Mas eu sei que o formato A3, ele é basicamente 2A4. O que eu faço aqui? Eu seleciono o frame, venho aqui na largura dele e simplesmente digito asterisco 2. O que isso aqui está fazendo na realidade? Está multiplicando por 2 a horizontal. Então dou Enter. Então eu tenho aqui um formato A3. Eu posso até renomear aqui para formato A3. Ok? Outro aspecto que a gente tem que definir é, primeiramente agora, o grid. No nosso exemplo, eu usei um grid de 12 colunas, tá? Professor, como que eu coloco o grid no Figma? Selecionando a página, vocês vão observar que existe uma opção na barra de propriedades chamada Layout Grid. Então eu clico nela, ele vai mostrar o grid quadriculado a cada 10 pixels, mas não é esse grid que a gente quer nesse momento. Então eu vou selecionar, clicar nele, vou escolher colunas, ok? Eu vou colocar uma margem de 30 pixels em cada lado, ou seja, ele está colocando 30 pixels aqui e 30 pixels aqui. E eu vou querer 12 colunas. Então, 12 colunas. Ok? Vou colocar também o espaçamento entre as colunas de 30, para a gente trabalhar com um número redondo. Então aqui eu tenho um grid de
espaçamento 30 pixels, margem de 30 pixels e 12 colunas. Feito isso, eu posso clicar aqui. Para orientar na minha organização visual, eu gosto de colocar linhas guias, né? Então eu vou colocar uma linha guia no centro do documento. Vocês vão ver que quando vocês arrastam essa linha guia, ele meio que dá um snap aqui no meio, sabe? Então ele meio que tem um magnetismo que ele já puxa ele para a posição certa. Então aqui é o centro, eu vou colocar ele 30 pixels na parte superior também. Okay. Eu já sei que a margem é 30, então eu só coloco aqui no começo do grid. 30 pixels. E aqui também. Então não vai dar certo. Não vai dar certo. E vamos colocar a margem de 30 pixels. Eu coloco aqui no final. Ok. Bom, certo. Vamos observar agora no nosso layout original. Eu tenho 3 fotos, um título, um bloco de texto, 2 blocos de texto, 4 blocos de texto, 2 títulos, 2 subtítulos e um título principal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar essas fotos, tá? Já salvei essas fotos numa pasta, então quero visualizar o meu grid, né? As minhas linhas guias, Shift R, e eu clico aqui no meu grid eu dou Ctrl G, ele me mostra o grid. Então, para me importar essa foto para cá, vocês já sabem, né? Eu posso vir aqui no menu Shapes e Place Image, ou Ctrl Shift K. Vai abrir a opção. Eu vou escolher a primeira foto, gatinho. Vou fazer um quadrado aqui, só para posicionar. Seleciono, redimensiono, colocando no grid. Observe que o grid, a função dele é essa. Ó. Quando eu vou chegando próximo dele, ele ajusta automaticamente no limite. Eu tenho mais outras 2 fotos, agora eu vou usar o atalho, Ctrl Shift K, no Mac é Command Shift K. Vou abrir a janela, vou usar 3 colunas, eu quero na mesma altura, eu quero que essa altura dessa imagem seja a mesma altura dessa. Command Shift K para pegar a terceira foto. Ok. Então posicionamos a imagem e agora eu vou construir as caixas de texto. Aqui cabe uma explicação. É que o Figma, ele não é um aplicativo, vamos dizer assim, especializado em diagramação, tá? Um exemplo que eu dou de aplicativo especializado em diagramação é o Adobe InDesign, porque ele tem ferramentas específicas para diagramação. Mas isso não significa que a gente não possa diagramar no Figma também, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bom entender como que funciona o processo de diagramação com as etapas individuais, porque quando vocês aprenderem a utilizar um software, caso queiram fazer diagramação de uma maneira um pouco mais profissional, vocês vão entender que todos esses princípios eles só estão de uma maneira mais acessível e fácil nesses aplicativos, com mais controle. Aqui o controle ele é muito do que você quer fazer, então você tem um controle manual, vamos dizer assim, não automatizado. Exemplo disso, eu preciso construir para cada texto, eu quero trabalhar diferente, caixas individuais, né? Então vou colocar aqui, vou escrever gato, aí vou construir uma caixa aqui,
Isso é uma coisa interessante que o Figma tem. Se você faz uma caixa de texto e não digita nada dentro, clica, essa caixa de texto some. Então você tem que criar a caixa de texto, nem que seja algum texto aqui só para manter o tamanho da caixa. Então eu vou posicionar essa caixa aqui, 3 colunas. Eu posso copiar essa caixa usando um atalho muito útil aqui. Eu seguro Alt, Shift, enquanto eu arrasto, ele faz uma cópia. Então eu tenho, selecionando agora, eu tenho uma caixa de texto, 2 caixas de texto, 3 caixas de texto. Eu vou copiar Ctrl C e Ctrl V. Ele cola sempre no mesmo local, para cá. Eu vou ter uma outra caixa de texto aqui, eu quero na altura da foto. Vou colar novamente a caixa de texto que eu copiei. Vou posicionar. E eu quero colocar aqui na altura dessa foto. Ou seja, eu já tenho toda a estrutura do layout pronto. Basicamente o que eu preciso agora é colocar o conteúdo. Eu sei, voltando aqui no nosso layout original, eu sei que o texto gato ele está centralizado e está com uma letra chamada RIE, e está no tamanho 144 pontos, tá? RIE 144 pontos. Então, voltando aqui na página, seleciono o texto, dando duplo clique, eu vou centralizar. Eu vou colocar ele alinhado ao meio. Vou colocar o tamanho em 144 pontos. E vou escolher a fonte RIE. Então, ok. Agora aqui, só para otimizar o nosso trabalho, eu vou copiar esse texto. Esse texto aqui eu peguei do Wikipedia. Vou colar aqui, eu estou usando a fonte Roboto no corpo 12. Esse, parte 2. Trabalho manual mesmo. Professor, como que esse texto está diferente desse texto? É basicamente assim, eu posso selecionar qualquer grupo de texto, mudar para bold e mudar o tamanho do jeito que eu quiser. Então, basicamente foi isso o que eu fiz. Não é isso que a gente quer. Vou dar um Ctrl Z aqui, só está um pouco adiantado. Eu tinha feito o layout anterior. Agora um truque legal aqui, deixa eu tirar aqui a coluna para a gente ver o nosso layout. Então Ctrl G, coluna some, Shift R e as linhas guias somem. Então basicamente o que eu preciso fazer aqui para finalizar o layout é mudar a cor do texto gato, né? E o que eu fiz para escolher essa cor? Bom, selecionei o texto na janela de propriedades, em preenchimento, que é Fill, cliquei na cor, peguei essa lupa e aí eu vim aqui na língua do gato. Eu posso fazer isso com qualquer parte do meu layout. Eu vim aqui na língua do gato e escolhi essa cor. É a mesma cor que eu utilizei aqui também. Então esse é um truque bem legal para escolher cores de uma maneira rápida e simples. É isso, pessoal. Nosso layout está pronto. No nosso próximo vídeo agora a gente vai entender como tirar o arquivo de dentro do Figma, gerar imagens, PDF, coisas do tipo, tá bom? Até o próximo vídeo.